Olá, mais um encontro nosso do Responde Direito. Hoje vou falar sobre um assunto que acontece com todo mundo, que é o assunto da morte. Todo mundo um dia vai morrer, a gente nasce e morre, e a bioética estuda isso. Você já ouviu falar de testamento vital? Você sabe o que é testamento vital? Testamento vital é o testamento que você faz, o documento que você faz sobre a coisa mais importante da sua vida, que é a sua vida. Você não vai testar seus bens, seu patrimônio, suas ações, suas joias, seu carro. Não, você vai testar sobre a sua vida e a sua saúde. E isso pouquíssimas pessoas falam. E é a coisa mais importante da nossa vida. Por quê? Porque você hoje está bem. Você hoje sabe o que você quer. Se um médico te oferece um tipo de tratamento, você diz se você está interessado ou não, se você está disposto ou não a esse tratamento. Mas você já pensou que você pode ficar com algum tipo de demência e você não conseguir mais decidir o seu tratamento? Você já pensou que você pode entrar em coma? Ou você pode sofrer um acidente e ficar imobilizado e não ter como falar? E quem vai resolver essas coisas por você? Se você não tiver um testamento vital, é o seu parente mais próximo. Mas você pode fazer um testamento vital enquanto você está bem. O testamento vital é também conhecido como diretivas antecipadas de vontade. Ele aqui no Brasil é regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Aí eu vou dar uma explicação por que entrou essa questão do Conselho Federal de Medicina. Existem 3 coisas no direito que todo mundo ouve falar e ninguém sabe muito bem o que é, confundem muito. Tipo, o pessoal confunde injúria, calúnia e difamação, acho que é a mesma coisa. Acontece a mesma coisa com eutanásia, ortotanásia e distanásia. Todo mundo confunde. Então, eles falam que eutanásia seria desligar os aparelhos. Isso não é eutanásia, não é desligar aparelho. Quem me conhece sabe que desligar aparelho de um doente não é eutanásia. Então, vamos chegar lá. O que seria a eutanásia? A eutanásia é quando uma pessoa está, um doente terminal, sofrendo muito, e você aplica a ele um remédio mortal, que vai causar a morte dele. Isso não é aceito no Brasil, nossa legislação não permite a eutanásia. Você não pode aplicar um medicamento, mesmo que a pessoa deixe escrito no testamento vital. Isso não é aceito pela legislação brasileira e por muitos países. Existem países que aceitam a eutanásia e outros não aceitam. O Brasil não aceita. E o que é a distanásia? A distanásia já é diferente. É a prática que prolonga a pessoa ligada em aparelhos de forma artificial por um tempo indeterminado. Sabe quando não tem mais jeito? Aquele paciente não está num coma profundo, nada mais no organismo dele funciona, mas ele fica ligado em aparelho. A gente chama no direito de obstinação terapêutica. Então o médico fica com aquela obstinação terapêutica, sabendo que não tem chance nenhuma de sobrevivência. Isso é a distanásia. Isso, inclusive, pouca gente sabe, mas é condenado até pela Igreja Católica. A Igreja Católica possui uma encíclica do último Papa, do atual Papa, o Papa Francisco, chamado Bônus Samaritanos, que foi lançado em 2020, onde ele escreve contra a prática de distanásia, da obstinação terapêutica. E aí o que acontece num caso desse, quando você está numa situação que não tem mais solução para aquela pessoa e você desliga o aparelho? Isso aí se chama ortotanásia. A ortotanásia, ela é aceita pelo Brasil.
Ela é aceita por vários, até pela Igreja Católica. E as pessoas não sabem, as pessoas acham que desligar aparelho é eutanásia, o que não é verdade. Na ortotanásia, você tem uma morte natural. Então, se você não está vivendo de forma natural, se você está vivendo de forma totalmente artificial e você tira aquele suporte artificial para deixar a pessoa sobreviver de forma natural, ela pode sobreviver. Quantas pessoas que a gente conhece, histórias, já viu na televisão, já viu em literatura, que é retirada aquele suporte artificial e a pessoa continua sobrevivendo. A pessoa às vezes vive ou até em coma, mas sem aparelhos, por anos a fios. Isso é a ortotanásia, você está deixando a pessoa viver de uma forma natural. Se você pegar essa pessoa e aplicar uma injeção nela mortal, aí você está praticando a eutanásia, isso é um crime. Então, isso é uma distinção que as pessoas não conhecem muito bem. Muitos advogados, até por não militarem nessa área de bioética, confundem e não sabem orientar os seus clientes em relação a isso. Então, o que o Conselho Federal de Medicina no Brasil, pela falta da nossa legislação, ele fez? Ele criou uma resolução. Essa resolução é a Resolução 1805 de 2006, onde ele fala exatamente da possibilidade do médico não buscar a obstinação terapêutica. Quando o médico percebe que aquela pessoa, que aquele paciente não tem mais jeito, em comum acordo com a família daquele paciente, ele pode desligar esses aparelhos e aguardar um final de vida natural daquele paciente. Agora, você pode se antecipar isso. Como se antecipar isso? No testamento vital. Você pode fazer um testamento vital dizendo que, caso você se encontre nessa situação, você aceita tais tipos de tratamento, você não aceita tais tipos de tratamento. Você quer ver? Uma pessoa testemunha de Jeová, que a religião deles não permite uma transfusão de sangue. Você pode colocar no testamento vital que você não aceita uma transfusão de sangue. Você pode colocar no seu testamento vital que você não aceita ficar entubado, ligado em aparelhos, num estilo de vida de distanásia por anos. Você pode colocar tudo que você aceita ou que você não aceita. Você pode até colocar que você não aceita que desligue os seus aparelhos, que você quer ficar em distanásia até ter uma falência total. Então, tudo isso você discute com o seu advogado na hora de fazer um testamento vital, porque é o advogado que faz o testamento vital. E tem uma coisa interessantíssima no testamento vital. Você sabia que no testamento vital você nomeia um procurador? E quem é o procurador? É um advogado? Não, não necessariamente. Você nomeia a pessoa que você confia ou que você mais confia. É aquela pessoa que vai responder por você quando você não puder responder por você. Quando você estiver em coma, quando você estiver acidentado, quando você estiver com uma demência. Tudo isso nós estamos aqui podendo acontecer no futuro. Ninguém pode garantir como vai estar no futuro. E aí você pode nomear como procurador o seu irmão, o seu filho, o seu cônjuge, o seu pai, ou uma pessoa de fora, pode ser até o seu advogado ou um médico, uma pessoa que você confie e que vai responder por você. E onde você vai nomear o procurador? No testamento vital. Você vai procurar um advogado, o advogado vai fazer um testamento vital, vai colocar ali tudo o que você quer, tudo o que você não quer, tudo que você não admite que seja feito com você, quando você não estiver podendo responder por você. Ele vai colocar, você vai nomear ali o procurador. Você pode colocar até um procurador substituto, na falta daquele procurador, que outro procurador responda por você. Aí o advogado vai fazer esse documento, que é a diretiva antecipada de vontade, também chamada de testamento vital. E aí, depois que ele fizer, que você assinar, que ele assinar, as testemunhas assinarem, você vai levar isso à regência
registro em cartório, vai deixar uma cópia desse documento com o seu procurador. Então, você sofreu um acidente, acontece alguma coisa com você, você não pode responder, o procurador vai chegar com esse documento, com essa diretiva antecipada de vontade, com esse testamento vital e vai dizer, olha, eu sou procurador, fui nomeado quando ele estava bem, olha, está aqui, o testamento vital está aqui, ele não quer, por exemplo, passar por hemodiálise. Vamos colocar assim uma coisa que às vezes as pessoas pedem. Ou as pessoas pedem, olha, ele não quer passar por transfusão sanguínea, ele não quer ser entubado, ele não quer viver a vida dele de forma vegetativa. Então você vai ficar ali no hospital sem estar ligado por aparelhos até chegar o seu momento natural de morte. Vai chegar para todo mundo. E aí você vai ter uma morte que a gente chama de ortotanásia, uma morte natural. Vai ser um bem morrer, entendeu? E pouca gente realmente se preocupa. Tem muita gente que tem medo. Não, eu não vou falar de morte, eu não vou falar de testamento, eu não vou falar de testamento vital. Mas isso é um momento que todo mundo vai passar. E você pode passar de forma melhor ou pior. Você pode ficar lá esquecido num hospital, com um aparelho ligado durante meses, anos, que seus parentes nem vão lá, porque não tem tempo, a vida segue, né? Você vai estar ali entubado, mas os seus parentes vão estar vivendo. Então, você pode escolher ficar assim, que isso também é um direito seu, que você pode colocar no testamento vital, como você pode querer ter uma morte natural. Então, vai depender de você e não mais do médico. E não mais da sua mãe, e não mais do seu cônjuge. Quem vai decidir isso, quem vai decidir o seu futuro, vai ser você. O seu tratamento é você. Por isso é tão importante você procurar um advogado especializado na sua área. Eu sempre repito isso. Procure sempre um advogado especializado. Essa matéria, por exemplo, é uma matéria de bioética, que é uma coisa ainda pouco comum. Poucos colegas trabalham com bioética. A bioética é um ramo muito novo do direito, né? Ela regula, por exemplo, inseminação artificial, é regulado pela bioética, o testamento vital, a eutanásia. Toda essa matéria é estudada pela bioética e meu mestrado é em bioética, eu trabalho com isso. Eu sei da dificuldade que a gente enfrenta para fazer com que as pessoas conheçam seus direitos bioéticos. E a bioética é o futuro, é o que você vai precisar com o passar do tempo. Então, assim, procure um advogado, converse sobre o seu testamento vital, faça o seu testamento vital. Se você tiver também patrimônio, aí é outra coisa. Se você quiser fazer um testamento, é outra história. Testamento dos seus bens não tem nada a ver com o testamento vital. No seu testamento vital, você não vai testar nem uma aliança, nem um anelzinho. É só a sua vida, o seu bem-estar, a sua saúde, o seu tratamento que você aceitará ou não aceitará ser submetido. Então pensa nisso quando vocês forem da agora para frente, um momento assim de paz, às vezes vai fazer até uma cirurgia. Procure um advogado antes, converse sobre a diretiva antecipada de vontade. É isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode trazer aqui embaixo. Quiser saber depois também que existem outros tipos, até suicídio assistido. Qual é a diferença entre o suicídio assistido e a eutanásia? Na eutanásia, você aplica uma injeção no paciente, uma injeção mortal. No suicídio assistido, você providencia para aquele paciente um medicamento que ele vai tomar na presença, normalmente, de médicos, de enfermeiros, para ele morrer. Essa prática não é permitida no Brasil. No Brasil, inclusive, quem ajuda no suicídio assistido, o médico ou o enfermeiro, ele é criminalizado, ele responde processo por homicídio. Então, assim, não é uma coisa aceita no Brasil. Tem tido muita gente indo para a Suíça, porque na Suíça tem clínicas, existe uma clínica famosa na Suíça, onde as pessoas fazem o suicídio assistido. Não é aceito no Brasil.
No Brasil só é aceita a ortotanásia e também, infelizmente, a distanásia, né? Porque nós temos visto aí pacientes que ficam anos em coma, só ligados em aparelhos, aguardando uma morte que demora muito tempo. Mas a lei brasileira é muito clara e é muito difícil que realmente o Congresso Nacional legisle nesse sentido. Ele pode até legislar em outras questões da bioética, mas não na distanásia nem no suicídio assistido, porque nós temos um grupo aí muito grande de pessoas que são religiosas e que prezam pela vida. Aqui nós não estamos querendo falar de questões religiosas, de quem é melhor nem quem é pior, mas apenas da realidade do direito. Eu falo muito abertamente sobre o que é o direito na prática. Eu não tenho intenção com esse meu canal de falar sobre questões jurídicas, metafísicas do direito, não é por aí. Eu quero mostrar como que é o dia a dia do direito, ok? Muito obrigada e até a próxima.